a reação que eu tinha com as pessoas era uma reação intensa de agressividade, de violência. E essa experiência do kart, né, do ativismo, falar com outras pessoas ajuda a gente também a lidar com o outro, né, que é diferente, obviamente, da gente, como que a gente pode fazer isso. Então, vou trazer para vocês aqui um pouco sobre então, o ativismo abolicionista, né, aquele que visa os direitos animais e defender para as pessoas que esses direitos devem ser respeitados. E como o Cláudio disse, o primeiro passo é a gente incentivar que as pessoas adotem um modo de vida vegano, quer dizer, rejeitando toda forma de especismo. O veganismo é o primeiro passo, mas os direitos animais vão além, né? E como que a gente pode defender os direitos animais de uma maneira eficiente? O Cláudio já falou, né, sobre essa questão dos direitos animais, a diferença com o bem-estarismo já falou, então eu vou pular para a parte do ativismo. Então aqui eu listei algumas formas de ativismo, então mesmo que muitos não possam estar presentes em atividades presenciais ou fazer atividades de rua para estar com as pessoas, ou algumas das atividades que o Vedas realiza, existem várias formas de realizar ativismo que a pessoa pode fazer no seu dia a dia, conversando com outras pessoas ou pela internet. Então eu listei aqui, o conteúdo na verdade dessa palestra é bem denso, então se vocês quiserem depois, eu passo para vocês, aí vocês veem, não precisa se preocupar em não vai perder alguma coisa, porque é bastante informação mesmo. Então, algumas formas de ativismo, que é bater papo, né? O que a gente faz na atividade, de certa forma, é isso. A gente tem que estabelecer um bate-papo informal com as pessoas. A gente não quer estar lá com um cara com a Bíblia embaixo do braço e rezando, né? Tipo, ou gritando para as pessoas em protesto, como se estivesse defendendo, como se fosse um pastor. Não, a gente quer dialogar com as pessoas e, a partir desse diálogo, despertar a empatia, que muitas vezes está embotada nessas pessoas em relação a esses animais que são usados para consumo, e despertar também a reflexão, provocar essa reflexão, fazer com que a pessoa saia dali não se sentindo derrotada porque perdeu o argumento. A gente não está para ganhar argumento, a gente está para gerar reflexão, né, e despertar uma empatia em relação aos outros animais. Então, alguns itens para a gente pensar em relação ao bom ativismo. Ser diplomático, se a gente quer realmente conscientizar e educar. Então, diplomacia é a gente lidar de maneira pacífica com as diferenças. A gente resolve os nossos conflitos de uma maneira pacífica. Então, a gente vai encontrar pessoas no nosso dia a dia que pensam diferente da gente. Como é que a gente pode convencê-las de uma maneira legal, de uma maneira eficiente, sem agir com agressividade, sem agir com violência? Então, se a gente diz que a violência é algo errado, que é o que as pessoas fazem em relação aos animais, a gente também não pode agir de uma maneira violenta quando a gente quer educar e conscientizar, né? E, então é importante a gente ser assertivo. E ser assertivo é defender aquilo que a gente acredita, né? Expor os nossos sentimentos, expor as nossas ideias, as nossas atitudes, sem ser agressivo, sem ser violento com as pessoas, sem querer impor, né? Muitas vezes a gente é acusado disso, de que a gente está querendo impor, simplesmente pelo fato de a gente estar defendendo aquilo que a gente acredita. Porque é uma coisa que afeta a pessoa, então ela se sente na defensiva, ela quer defender aquilo que ela faz. Ninguém quer se sentir acusado. Mas a gente pode fazer isso de uma maneira assertiva, sem ser agressivo. Ou sem ser passivo também. Se alguém vem e faz uma piada, ou faz algum comentário que não tem nada a ver, ou está tirando sarro, ou está te desrespeitando, ou fala que não é possível ser vegano porque falta proteína, e você simplesmente fica calado porque você não quer se indispor. Então você fica numa situação passiva que você aceita e você não defende. Isso também não é legal. Ser capaz, então, de despertar a empatia e provocar a reflexão. Isso basicamente é o que um bom ativista deveria tentar fazer. Quando a gente está falando com as pessoas, muitas delas têm uma aproximação com animais domésticos como cães e gatos. Então a gente pode tentar fazer uma aproximação dessa pessoa para os outros animais também, para ela perceber que esses outros animais também são sensíveis, também são sencientes, são capazes de sentir dor e prazer, também têm interesse em viver, né? Então despertar essa empatia. Quando a gente era criança, nos ensinaram a gostar dos animais, nos falaram sobre os animais, muitos desenhos animados são com animais, né? E a gente torce para o animal no desenho. No entanto, ao mesmo tempo nos ensinaram a comer comida de origem animal como se fosse um hábito banal, sem levar em consideração que animais estariam morrendo para isso. Não deixaram claro isso para a gente. Então é esquizofrênico esse pensamento, porque ao mesmo tempo que você ensina as crianças a gostar dos animais, você está ensinando elas a matar os animais para consumo.
Então a gente tem que resgatar essa empatia que muitas vezes está embotada. A maioria delas não gosta dessas cenas, por isso que evita, né? Você está na atividade e às vezes a pessoa passa, não quero ver. É porque, obviamente, mexe. As pessoas não querem que os animais passem por crueldade. Mesmo cenas que já não está mostrando o animal com um sofrimento extremo, né? Como o Cláudio falou, às vezes o animal já tá morto, ele está sendo simplesmente cortado já. Mas mesmo essa cena choca as pessoas, quer dizer. O animal ali não está sofrendo mais. Ela sabe que o animal já foi morto, não está sofrendo, mas ela continua tendo a consciência de que foi um ser vivo capaz de sentir. E elas querem evitar isso. Então a gente precisa tirar do banal, precisa fazer com que as pessoas entrem em contato com esse sentimento reprimido. E elas não são capazes de fazer isso na maioria dos casos. Então por que continuar fazendo? A gente tem que provocar essa reflexão. Por que elas continuam fazendo isso? Por que elas querem continuar usando os animais? Ser respeitoso, né? Então a agressividade, ofensa, raiva e sarcasmo não são eficazes no ativismo. Sabe? Não vai ajudar a gente. As pessoas vão se bloquear, vão se fechar, não vão querer falar. Aí você começa uma conversa, a pessoa começa a te agredir. Por que você vai querer continuar conversando com essa pessoa? Na maioria dos casos a gente vai se afastar. A gente não vai aprender nada na base da agressividade. A gente não gosta quando alguém tenta ser agressivo com a gente para nos ensinar alguma coisa, para falar alguma coisa, para nos criticar ou o que for. Então por que é que a gente vai agir dessa maneira com os outros? Então a gente tem que realmente praticar a paciência, praticar o respeito com as outras pessoas. Evitar generalização e julgamento, né? Que só vai afastar as pessoas. Então a pessoa chega na atividade e aí começa a acusar ela de assassina ou de especista. Isso não é para acontecer, né? Ou qualquer lugar, se você fazer ativismo, você começa a chamar as pessoas de assassina, comedores de cadáver. Nós sabemos que é um animal morto e que a gente poderia, entre aspas, aí, chamar de um cadáver, de fato, não uma carcaça, mas a gente usar esse tipo de linguagem vai ofender o outro e aí isso vai fechar um diálogo, que a pessoa vai se sentir atacada. Até uma coisa interessante quando eu vou falar com as pessoas na atividade, quando eu vou me referir ao que as pessoas fazem, eu não me refiro à pessoa em si que eu estou conversando, mas de uma maneira genérica. Então, quando as pessoas optam por comer produto de origem animal, ao invés de falar quando você opta, né? Já aconteceu a situação na atividade, um ativista inclusive que era do Vedas e acabou se afastando depois, em que a gente fez uma atividade de Natal, e aí ó, o animal que você vai comer no Natal, olha só você aqui, ó. É muito violento, sabe? Tipo, a gente faz isso. É a verdade, é realmente o que ele vai comer, mas a maneira como a gente fala é tão importante quanto o conteúdo. Ser aberto e interessado, né? Compreensivo com o outro, tentar entender a realidade do outro. Gentil, né? E empático também com essa outra pessoa. Então procura entender o que ela pensa sobre isso, o que ela sente, como é que ela se coloca em relação a essa situação e tentar provocar a reflexão dela. Né? Validar aquilo que ela traz, mas também tentar trazer um ponto de vista diferente para ela pensar. Ter compromisso e responsabilidade. Então aquilo que a gente está fazendo durante o ativismo afeta não somente aquela relação que a gente está tendo no momento, mas a pessoa pode passar aquilo para alguém, pode falar como foi. De repente ela vai na atividade e os veganos na atividade começam a atacar ela e ela pode criar uma imagem em relação ao veganismo. Então a gente tem um certo compromisso com isso. E assumir a responsabilidade, né? Porque fazer o ativismo é uma coisa importante e necessária. Então a gente assumir esse compromisso próprio, seja de que forma de ativismo for, mas se a gente quer ser ativista pelos animais, se comprometer, né? A fazer algum tipo de atividade, algum tipo de ativismo para eles. E também cultivar a diplomacia entre os ativistas, né? Muitas vezes você vê o ativista fazendo essas coisas erradas, que a gente acha que é errado, né? Usando agressividade, sendo violento, atacando o outro. Então a gente pode sim fazer esse apontamento. Mostrar que isso não vai ajudar. Claro que a gente né, já rolou briga, né, de as pessoas acharem que quando a gente critica, não, a gente tem que amar, e já rolou os papos, não, tem que aceitar, ou não é aceitar tudo. Né? Como a gente viu no vídeo, na situação abusiva, a gente não tem que aceitar situações abusivas. Então a gente pode defender, sim, os animais, a gente deve defender os animais, só que existem maneiras e maneiras de fazer isso. Então se a gente vê que alguém está vindo com o pé na porta já para falar com outra pessoa sobre veganismo, sobre direitos animais, é legal a gente dar o toque para essa pessoa, né? Para mostrar para ela que, o que você está fazendo não vai ser eficaz, não vai funcionar, você vai afastar o outro vai se fechar. E na internet isso acontece muito, né? Essa coisa de aparecer agressividade, porque você está protegido por uma tela, o outro está protegido por uma tela, não se conhece pessoalmente. Então a tendência é descarregar, né? É um desconhecido.
Só que a gente tem que lembrar que se a gente coloca alguma coisa publicamente, não é só aquela pessoa que está respondendo que está lendo. Todo mundo tem acesso à internet, se aquele conteúdo é público, vai ler, pode ler aquilo. Essa pessoa não comenta, não curte, mas tá só acompanhando lá. Tem uns 2 caras brigando, mas tem uns 10 lá de pipoquinha acompanhando a briga. Então, tomar cuidado com esse tipo de situação. E também a gente sempre lembrar, né, que razão e consciência não são tudo. A pessoa sabe como é que é, sabe como é que funciona, entende que é errado, mas continua fazendo. A gente não pode se frustrar com essa situação, porque não depende de nós mais. A gente já passou a mensagem adiante, a gente defendeu os direitos animais, o passo agora é da pessoa, então a gente tem que aceitar esse passo que é do outro, não se frustrar com isso. Bom, abordagem e comportamentos assertivos, alguns tópicos para a gente pensar. Primeiro ponto, né, a gente viver pelo exemplo. Se eu estou defendendo alguma coisa para alguém, é interessante que eu viva isso nesse exemplo. Eu estou dizendo para as pessoas que ser vegano é algo importante, parar de prejudicar e tratar os animais como objetos, parar de agir com especismo, então eu deveria praticar isso, até para poder falar para o outro. Então se eu quero educar, se eu quero conscientizar, eu em primeiro lugar me conscientizar. Eu saber o que eu estou fazendo, saber por quê, para poder passar isso para o outro. Então isso é um item muito importante, que muitas vezes é negligenciado, né? Você vê nas comunidades de veganos na internet, às vezes a pessoa responde com base no título ou na imagem, não lê o texto, não se informa, né? Há uma correria muito grande de informação, mas ao mesmo tempo um pouco aprofundamento. As pessoas são muito rasas, né, na parte da discussão, né? E às vezes você tem que ficar se repetindo. Então tomar cuidado com isso, realmente a gente tem conhecimento. E não precisa ser um expert. Não precisa ler 100 livros de direitos animais, ler um monte de livros sobre nutrição vegetariana, não há necessidade disso. Um pouco de informação já é razoável, porque a maioria das pessoas que quando vão falar sobre isso, quando a gente faz atividade, conscientização, elas nunca tiveram contato com isso e não sabem. Então provavelmente a gente vai saber bem mais do que essas pessoas que estão parando. É uma outra situação que a pessoa pode trazer uma informação nova que você não sabia, e aí você pode pensar depois como fazer para responder esse tipo de coisa se surgir de novo. Ser otimista, alegre e positivo. Isso é muito eficaz. Então se a gente pensar, as pessoas que mais influenciam as outras são pessoas que são otimistas, são pessoas que são positivas. Né? Se eu tenho um aspecto depressivo, se eu tenho um aspecto pessimista em relação ao futuro, qual a imagem que isso passa? Qual a imagem que as pessoas vão ver? Uma pessoa vegana, depressiva, que é totalmente pessimista em relação ao futuro, não acredita em nada disso, que os animais vão se fuder pro resto da existência. Como que isso vai passar para outra pessoa? Não vai influenciar positivamente. Então a gente mostrar não só como o especismo é algo errado, como direitos animais devem ser respeitados, mas também mostrar o lado positivo de realmente respeitar os animais. O lado positivo da gente agir com respeito aos direitos deles. Que isso é empoderante para a nossa vida também. Que a gente está pondo em prática aquilo que a gente diz de paz no mundo, de respeito aos seres que sentem. A gente está pondo em prática. Então mostrar como isso também é positivo, pode agregar para a nossa vida. Cuidado com a aparência pessoal. Minha aparência pessoal, que eu digo, você vai para o ativismo, por exemplo, você tem coisas de couro que você ganhou, você comprou muito tempo atrás e você ainda não era vegano. Legal, você não está mais financiando isso. Mas talvez se você for com isso para atividade, pode gerar um desvio de foco. Assim. A pessoa começar a apontar as coisas que tu está usando para deslegitimizar o seu discurso. Então tomar cuidado com esse tipo de coisa. Ou mesmo se você vai de um jeito muito desleixado para a atividade. As pessoas têm uma tendência a julgar pela aparência, infelizmente. Então dependendo do local onde a gente está, é importante a gente se portar o mais próximo possível do nosso público. Aquele que a gente quer atingir. Então, por exemplo, a gente fez uma atividade no Cine na ocupação. Não teria cabimento nenhum eu chegar no Cine vestido de terno. Eu estaria completamente deslocado do meu público. Como se eu estivesse numa situação de superioridade. Né? Porque já tem uma imagem de superioridade da vestimenta formal. Né? Daí eu chego lá, vim aqui trazer para vocês a verdade. Então tem que tomar cuidado com isso, porque as roupas também vão transmitir um pouco desses preconceitos sociais, e daí a gente tem que meio que se articular nas situações. Isso, a questão da aparência, também envolve a questão da saúde.
Que se a gente não cuida bem da nossa saúde, ela pode refletir na aparência. Então a gente vai para atividade com uma aparência anêmica ou doente para atividade. A gente sabe que há uma cobrança grande para que veganos não fiquem doentes. Se ficou, tá bem. Não come carne, né? Mas é importante sim a gente cuidar da nossa saúde, porque também somos animais, mas para que as pessoas não desviem o discurso para apontar incoerências na gente. A gente também passar uma imagem boa, tipo, olha, eu sou vegano, eu sou saudável, né? Não tenho problema nenhum em relação a isso. Pode falar. Só um detalhe aí, porque a atividade da Paulista, ela tem um fator aí. As pizzas do Lar Viga sempre causam problema, né? Às vezes causam comentários, né? É interessante isso, porque como as pessoas não conhecem a pizza vegana, às vezes a gente toma cuidado quando a gente vai comer a pizza que a gente recebe, porque as pessoas podem confundir, achar que a gente está, pô, estão falando de... Muitas vêm dobradas. Muitas deixam pra comer. É frango, tipo... Muitas vêm cobrar, vêm buscar, é não, elas vêm indignadas, tipo, vocês estão falando uma coisa aqui, tá com pizza aí, fazendo aí, mesmo dando a pizza para elas comerem, elas... Então são os cuidados, né, que a gente tem que tomar, que evita, né? Porque às vezes a gente não tem, muitas das vezes a gente não tem a oportunidade de conversar com todo mundo que passa. Então esses pequenos detalhes que podem passar despercebidos e a pessoa captar ali no ar, ela leva. Pô, os caras defendendo os animais estavam lá comendo pizza. A linguagem corporal e o tom de voz. Eles são tão importantes, né, quanto o conteúdo do que a gente vai falar. Então eu posso chegar para uma pessoa e perguntar para ela, você já ouviu falar sobre especismo? Tem um tom de voz, né, perguntando para ela, querendo saber dela, provocando a reflexão. Você já ouviu falar de especismo, cara? Olha aí o que acontece. Tipo, é um tom de voz diferente, é uma maneira diferente de se portar, é o mesmo conteúdo, mas a maneira como a gente fala vai falar muito. As pessoas vão se ligar muito na nossa postura corporal. Se a gente está fechado, se a gente está com cara de bravo, se a gente está de mau humor no dia para falar com os outros, não vai. Sabe? Não faz ativismo porque não é um clima legal. Foco nos direitos animais sempre. Então, às vezes acontece, em muitas situações, a pessoa chega, ela vai querer falar com a gente sobre aquilo que ela conhece. Às vezes a pessoa quer ficar alugando a gente para falar do cachorro abandonado que ela resgatou, ela levou para casa, e ela cuidou, e aí depois aconteceu não sei o que, ela quer contar a história do cachorrinho abandonado. Legal, a gente tem, né, ouvir, validar aquilo, mas sempre voltar para a questão dos direitos animais. A gente está vendo que a pessoa está fugindo de pensar sobre direitos animais, pensar sobre a questão do especismo, a gente retomar a conversa. Falar, mas então, sobre a questão do uso dos animais, o que você pensa? Ou quando a pessoa se perde em falando sobre religião, e aí você meio que deixa, você vai ouvindo, a gente não está ali para falar sobre religião, a gente não vai fazer naquele momento um ativismo ateu, um ativismo por uma outra religião que respeite mais animais, não. A gente está ali para defender direitos animais, para falar contra o especismo. Isso é importante. Então, quando a gente vai fazer ativismo, a gente tem esse foco sempre. Não usar de falácias ou informações imprecisas e incorretas. Você viu lá, divulgaram uma notícia que, sei lá, a dieta vegetariana, divulgaram uma foto, uma imagem, a dieta vegetariana é melhor para o sexo. As pessoas dá mais estímulo sexual uma dieta vegetariana. E tu usa esse tipo de informação, você não tem nem fonte. Primeiro que você está usando um argumento totalmente transversal, não tem nenhum... Você vai defender os animais porque isso vai melhorar a sua vida sexual. O que tem a ver? Sabe? E aí você usa esse tipo de informação para defender para as pessoas o não consumo dos animais. Tomar cuidado com esse tipo de coisa, com esse tipo de falácia. Você usar esse tipo de argumento. E muitas vezes as pessoas usam falácias contra a gente. Eu vou apresentar algumas mais à frente. E tem um guia na internet que vocês podem pesquisar mais sobre isso. É interessante reconhecer essas falácias. Evitar também a sobrecarga de informação e emoção. A pessoa, a maioria das vezes, nunca ouviu falar sobre isso. Aí você quer, naquele momento, fazer ela sentar numa cadeirinha e fazer uma sessão de terráqueos, carne é fraca, não matarás. Aí você passa tudo o que for possível, fala toda a informação como se a pessoa naquele momento conseguisse captar tudo aquilo. Mas a fazer ela pode se bloquear. Porque ela vai ver tudo aquilo vai ser tão impactante, muitas vezes ela pode se fechar e não querer saber mais. Então, tomar muito cuidado. A gente ter esse feeling quando a gente está falando com o outro, se o outro está interessado ou não. Né? Se o outro está prestando atenção no que você está falando.
se ele está sofrendo demais, você vai continuar, você vai pôr no dedo mais na ferida, sabe? A pessoa já tá chorando, o que você vai fazer? Então, tá vendo? Você tá chorando? É isso que acontece com as vagas, tá vendo? Agora pede pra sair. Hã? Pede pra sair. Pede pra sair. Não é assim, gente. Na verdade não é assim. Nessas situações, até quando a pessoa começa a chorar, a gente tenta, na verdade, apoiar, dar suporte, né? Eu entendo o seu sofrimento, veja como é ruim realmente essa situação. Você não vai pôr mais dedo na ferida e jogar mais, piorar a situação para a pessoa, né? Fazer com que a pessoa se sinta respeitada e validada. Então, muitas vezes as pessoas vêm com questões que a gente já ouviu 100 milhões de vezes. Mas aquela pessoa não sabe que a gente ouviu 100 milhões de vezes. Então ela vai lá perguntar na maior inocência, ela nunca parou para pensar muito naquela questão. Não, mas e as plantas? Elas também são seres vivos. Aí você já com uma cara de deboche, cara, sério? Você tá falando pra mim? Você faz uma cara, você faz deboche, você ironiza, sabe? Você tipo menospreza o que a pessoa tá trazendo. Não, isso não é legal, a pessoa já vai assim, porra, parece que eu sou um idiota, cara. Tipo, você me chama de idiota aqui. Não, você pode validar, olha, eu ouço isso muitas vezes. Mas por outro lado, vamos pensar se a capacidade se realmente as plantas têm a capacidade de sentir dor como os animais, se elas manifestam interesse. Propor uma outra forma de ver. A gente valida aquilo que a pessoa trouxe, a gente não trata ela como um idiota, né? E a gente propõe uma reflexão. É isso que a gente está lá para fazer. Não para menosprezar os outros. Estabelecer então um diálogo, uma conversa sutil e dinâmica. Às vezes isso não rola. Às vezes você fica falando e você vê que a pessoa não responde muito, tá mais ouvindo você. E não é legal você continuar simplesmente falando, como se estivesse falando sozinho. A ideia é realmente conversar, tentar conversar com o outro, tentar entender. Porque assim, quanto mais a gente prender a pessoa na conversa sobre direitos animais, mais a chance dela sair dali pensando sobre aquilo. Então se a gente ficou 10 minutos com uma pessoa, tem um efeito. Se a gente ficou meia hora com a pessoa, tem outro efeito. Quanto mais ela interagir, quanto mais ela participar, quanto mais ela refletir sobre isso, quanto mais ela pensar, e às vezes a gente acha, poxa, a pessoa veio aqui e expressou 10 argumentos, 10 falácias. Você fala, caramba, o cara tentou de tudo até esgotar. Mas naquele momento a pessoa estava refletindo. E você ajudou ela a desconstruir cada uma daquelas 10 falácias. Teve uma situação na atividade que aconteceu recentemente, eu estava conversando com a pessoa e ela ia, uma atrás da outra. Aí no final, eu fiquei abismado. Ela virou para minha jaqueta e falou assim, e essa jaqueta? Eu já fiquei, meu Deus. Eu pensei, o que tem minha jaqueta? É algodão. Aí eu falei, tá, algodão, o que tem? Algodão de origem animal. Eu me segurei assim, eu falei, não, algodão é de origem vegetal. Aí ela ficou assim, tá, vou embora. Estarrecida e foi embora. Tá, eu vou embora, não tenho mais o que falar. Eu fiquei sincero, foi embora, não tenho. Mas às vezes as situações acontecem, a pessoa vem com vários argumentos tentando se defender. Então, perceba que naquele momento a pessoa está ali, ela está pensando, ela está tentando se defender. Pô, tá errado o que eu estou falando, mas por outro lado eu preciso disso. Aí você vai, não precisa disso. Não, mas é natural, não sei o que. A pessoa começa, ela está tentando se defender. Então, ela está praticando a reflexão naquele momento. A gente vê isso como algo positivo, do que aquela que simplesmente se ouve. Você não sabe se ela está refletindo ou não, se vai passar batida. Aquela que está tentando se defender, ela está pensando sobre isso. Então, a gente tem que tentar responder, não reagir. Se a pessoa vem de uma maneira agressiva ou violenta com a gente não vai responder com violência, com agressividade. A gente vai responder de uma maneira adequada, de uma maneira gentil, compreensiva, com aquilo que a pessoa traz. A gente não vai fazer um círculo vicioso dessa situação de agressividade. Então, a gente tem que tentar provocar a reflexão, não criticar severamente. Então, às vezes a pessoa traz uma situação, por exemplo, já deixei de comer carnes. Aí a gente pergunta do leite. Né? Às vezes a gente tentar compreender a situação da pessoa e ver os movimentos que ela está fazendo em relação aos animais, a gente já começa a jogar um monte de informação sobre a questão do leite. E joga isso na cabeça da pessoa, antes de tentar compreender a situação. Como é que ela pensa sobre isso? Então você começa a criticar severamente. Não, mas se você está consumindo leite, você ainda está participando da exploração animal. Olha a merda que você está fazendo, não adianta nada. A gente sabe que também envolve muito sofrimento, também envolve muita morte. Mas a gente tem um cuidado para como a gente vai fazer isso.
Porque a pessoa, na cabeça dela, ela já deu um passo importante. Ela, né, tirou um primeiro item. Então a gente mostrar para ela que, olha, esse passo importante que você deu, legal, mas você pode avançar. E você pode avançar pelo mesmo motivo que você deu esse primeiro passo, se você respeita os animais. Não criticar severamente. Criticar severamente vai ser agressivo, vai afastar. Conflitos, eles não são produtivos, então a gente evitar isso de qualquer jeito. Você vê que a situação, a pessoa está querendo te agredir, está querendo gerar um conflito, está querendo gerar uma disputa ali, às vezes é melhor se afastar e falar, olha, não quero dialogar com você está agindo de uma maneira agressiva, é melhor você falar isso e se afastar. Porque não só, se você tiver, principalmente se estiver em público e tiver outras pessoas próximas, não só aquilo vai ser improdutivo pela situação em si, mas outras pessoas vão ver aquilo. E como que as pessoas vão reagir em relação àquilo? Elas podem se afastar também. Elas podem não querer saber, podem olhar pra você e falar assim, putz, esse cara aí, olha o jeito como ele age, olha que fanático, olha que agressivo, cria uma imagem ruim. Procurar saber então sempre onde as pessoas estão em relação aos animais, porque existem situações diferentes, tem aquele que nunca ouviu falar, tem aqueles que são já protetores de cães e gatos, então a aproximação vai ser diferente. Tem aqueles que já deram um passo, para as pessoas já é um passo, né? Então tirou alguns animais da sua dieta. Então como que a gente vai se aproximar dessa pessoa? São situações diferentes. Então a gente procurar saber, procurar conhecer da pessoa a realidade dela. Minimamente, né? A gente não vai querer saber toda a história dela, me conta, vai desde quando você come carne, não é isso. É minimamente para a gente poder entender a situação. Falar das nossas experiências pessoais, então como que descobriu essa questão, como é que pensava sobre isso também, que muitas vezes, muitos de nós também alimentávamos esses mitos, essas falácias em relação aos animais. Como que nós mudamos, decidimos nos tornar veganos, como é que foi esse processo. Fala das experiências, mostra para as outras pessoas que nós não somos super evoluídos. Nós não temos maior espiritualidade, eu consegui e poucos conseguem, não. As pessoas são capazes de mudar se elas quiserem. Então a gente mostrar que a gente não é tão diferente assim das outras pessoas. Questões frequentes são comuns. Então, como eu falei, a gente ser interessado em conscientizar e educar. Se a gente está querendo fazer ativismo, vai aparecer umas 100 vezes a pergunta das plantas, 100 vezes a pergunta da proteína, 100 vezes a pergunta do cálcio, 100 vezes milhares de perguntas que a gente já ouviu. Vai aparecer e não vai ter jeito. A gente vai ter que lidar com isso. Com cada pessoa. Perguntas difíceis, como eu falei, validar a pessoa. Ela vem com uma pergunta difícil, por exemplo, mas e os remédios? Como é que você faz em relação aos remédios? Porque os remédios são testados em animais. E se você fica doente? Pô, é uma pergunta capciosa. E aí? O que eu faço? Uso remédio? Não uso remédio? Então a gente estudar essa questão. Muitas vezes a gente tem consciência, a gente tem intuição de como responder a isso. De como ter um bom argumento para dar para a pessoa e ela poder refletir. Só que a gente não consegue expressar às vezes muito bem. E outras pessoas já fizeram isso, já pensaram nessa questão pela gente. Olha que legal, a gente não precisa demandar tanto tempo da nossa vida pensando nessas perguntas. A gente pode estudar aqueles que já fizeram isso. Então a gente encontra autores na internet, como o Gary Francione, que ele tem lá as perguntas frequentes. Então você pode estudar aquilo e pensar naqueles argumentos, se eles fazem sentido e como que você pode utilizar isso. Porque às vezes é uma resposta que você lê lá, você fala, pô, tão simples de responder e eu aqui me enrolando, tentando improvisar um argumento para a pessoa. Não, tá lá. Um jeito mais fácil de você gerar reflexão e fazer a pessoa pensar sobre aquilo. Oferecer meios para comunicação posterior, aqueles que estão interessados. Então tem gente que gosta de dar o Facebook, você pode dar e-mail, enfim. Ou dependendo do acesso que você tem à pessoa, você pode fazer com que ela tenha acesso a mais informações. Uma lista para a pessoa deixar e-mail, né, e você pode mandar mais informações para ela. Isso é interessante, para que a pessoa tenha um contato posterior. Dizem que a pessoa, no marketing, dizem que você tem que ter contato com uma mensagem 7 vezes para ela ser internalizada, para você reconhecer aquilo. Então, se a pessoa teve o primeiro contato no ativismo que a gente está fazendo com o veganismo, com a questão do especismo, direitos animais, ela ainda vai ter que ter contato mais outras 6 vezes. Então, a gente propiciar esse contato para essa pessoa. Não esperar transformações instantâneas. Isso às vezes eu sinto que as pessoas esperam muito. Eu achar que porque você conversou com alguém, a pessoa vai se transformar em vegano. A gente gostaria muito que fosse assim, mas não é a realidade. Então a gente não se sente frustrado. A gente está lá espalhando semente, mas a gente não sabe como é que está o solo. A gente não sabe. O solo pode estar muito fértil ou pode estar estragado. Vai demorar demais para esse solo conseguir
fazer com que essa semente brote lá. Então a gente não se sentir frustrado por essa situação. Educar realmente leva tempo, né? Todo trabalho de educação e conscientização. A gente veja que hoje a gente entende como um erro escravizar seres humanos, como um erro tratar os seres humanos diferente por conta de sua cor de pele. A gente entende como um erro tratar mulheres como inferior. Ainda assim a gente luta muito para que isso não aconteça. Que ainda existe racismo, ainda existe sexismo. A gente está lutando contra isso, mesmo já tendo a noção de que é errado. Então vocês imaginem em relação aos animais, que o especismo ainda nem foi reconhecido socialmente como errado. Então a gente tem um trabalho enorme pela frente, é um trabalho demorado realmente. Tem gente que quer avançar, né? Tem gente que quer já tipo, libertar tudo, pegar os animais, resgatar, fazer o que for possível, como se isso fosse mudar num passe de mágica. Mas não vai ser um passe de mágica, vai realmente demorar, a gente não pode se sentir frustrado, não pode perder a motivação para fazer ativismo, não pode perder esse interesse em conversar com as pessoas para poder difundir isso. Senão nunca vai se tornar realidade. Será que, e algumas questões para a gente pensar também, né? Será que a pessoa tem interesse? Você está conversando com alguém, será que ela tem interesse? Será que ela realmente quer saber? É uma questão genuína ou você está debochando? Ou você está querendo fugir da situação para não pensar, está te enchendo o saco? Então a gente perceber nas situações. Há tempo para mim tratar adequadamente essa questão? De repente a pessoa vê uma camiseta sua e tipo, começa a te pergunta, mas você está na pressa, você está fazendo fazer alguma coisa, você não pode responder, mas você também não quer dar uma resposta rasa para a pessoa, uma resposta que ela não vai compreender nada. Tem panfletos estratégicos, né? Então ovelhas tem panfletos, se vocês quiserem, vocês podem pegar panfleto, carregar com vocês na bolsa, na mochila, pode deixar em algum lugar que você vai, no médico, pendurar no mural, enfim, esse tipo de material que ajuda a pessoa a entrar em contato. Está no local o momento adequado para discutir essas questões? Aí você vai almoçar, você não faz nada, você só põe o seu prato, você faz o seu prato vegano, sem nada de origem animal. Aí a pessoa vai te perguntar, por que você não come carne? Ali é o momento para você fazer um ativismo de direitos animais, tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente se a pessoa estiver com a carne na boca, o queijo na boca, ela está tendo prazer naquele momento, ela não vai parar para pensar sobre isso. Ela pediu para tomar, né, Bruno? Ela perguntou, sou obrigada a tomar. Mas enfim, nessas situações a gente tem que ter essa consciência. A gente pode sim, nessas situações, dizer o que a gente pensa em relação à crueldade animal, né, mas sem tomar a conversa. O mais importante é isso, não tentar dominar a conversa pra gente, né? Porque daí, se uma mesa estiver cheia e você for o único vegano, o único defensor dos direitos animais, você está lascado. Porque vai todo mundo brigar contra você. E não vai ser uma coisa muito legal isso. Então vai ter diferentes situações, né? Algumas que a gente pode pensar, aquilo que eu falei, nunca pensou nisso, já pensou e tem interesse. O proto-vegetariano, que já deu espaço de tirar as carnes, né? O arrogante, o agressivo. Para cada situação a gente vai lidar. A gente vai ter um feeling para lidar de uma maneira diferente, né? O insensível, aquele que tipo, tanto faz matar animais humanos, não humanos, pode usar humano para experimento, aquele que fala que não está preocupado com nada, assim, pode usar ele também. O que você vai fazer nessa situação? É bem difícil a situação, mas você vai lidar com isso, né? Até o cara tem da cadeia alimentar, né? Pode até brincar, mas cabe uma brincadeira, vou te soltar na selva então pra ver como é que você faz. Então uma piadinha, você vai descontrair pra quebrar, porque às vezes a pessoa vem pra te derrubar, né? Pra te criticar, e você fazer uma piada pra descontrair, né? Pode aparecer moradores de rua, ou bêbado, né? Acontece de aparecer bêbado. Já tem uma situação, eu abordei um bêbado por meia hora, e eu achei que tipo... poderia não valer a pena, né? Mas fiquei meia hora, no final ele terminou e falou, pô, eu nunca tinha pensado sobre isso, eu vou pensar sobre essa questão. Ele foi embora e tipo, me agradeceu. Poderia falar, não vou abordar esse cara bêbado aí, porque na Paulista onde a gente faz, à noite costuma ter bastante pessoas bebendo, né? Então fica essa situação, às vezes ela vê o vídeo lá e vem falar, e vem de uma maneira muito enfática, né? Inclusive no kart do centro, né? O cara ficou sentado ontem lá, ficou vendo as cenas e ele achando que a gente estava defendendo aquilo. Isso. Nossa. Defendendo a morte dos animais. E o cara ficou tão irado, ele começou a chutar o banner. Foi longe com o banner, rasgou o banner. A gente não tinha reação. Falei, faz o que esse cara? O banner vai atrás de pegar o banner, então tem que ter esse cuidado, né? Na atividade a gente tem essas situações. Ou os anti-vegs, né? Que além de não mudarem a sua postura em relação aos animais, ainda fazem um ativismo contra quem faz a defesa dos animais.
Teve uma situação, um cara queria levar para Paulista um microscópio para mostrar para as pessoas como as plantas também sentem. Velho, ele ia pôr do nosso lado. Assim, cara, você pode fazer esse ativismo em outro momento, aqui não. Aqui não é. Aqui é. Bom, então alguns exemplos, né, de abordagem inicial. Antes de mais nada, cumprimentar as pessoas. Você nunca viu a pessoa na vida e você já começa a falar, perguntar para a pessoa, não. Chega e cumprimenta. Boa noite, bom dia, olá, tudo bem? Isso abre, né? Só tentar ali, aí, já logo de cara, já joga uma pergunta, você nem sabe quem é você já chega lá, no espaço dela. Você já tinha visto vídeos assim? No caso, quando a gente usa no kart, né? Você já tinha visto vídeos assim? Perguntar para a pessoa para saber sobre a relação dela com isso. Como se sente vendo isso? A pessoa está lá, você está vendo que ela está com uma cara de choque, assim, ou uma cara abismada. Como é que você se sente vendo isso? Se sente bem? Né? E a partir disso a gente propor alguma reflexão, propor algum pensamento? O que você pensa sobre o uso de animais não humanos? Já você está vendo animal ali sendo usado, o que você pensa sobre isso? Esses animais sendo usados? Todas essas perguntas, elas têm o objetivo de suscitar a crença das pessoas em relação ao uso de animais. Para que a gente possa, daí, desconstruir. Da mesma forma como quando surgem situações em que a gente percebe que aconteceu um racismo, uma discriminação com base na pele da pessoa, na cor da pele, ou um sexismo, e a gente vai lá e fala, olha, isso que você está falando é machista, ou isso que você está falando é racista, a gente quando vê que a pessoa tem um discurso desse, ela vem lá e fala, não, eu acho que é certo usar os animais porque eles estão aí para isso, Deus deu para a gente usar os animais. Aí a gente desconstruir isso, tentar desconstruir esse tipo de ideia, que é o que sustenta a pessoa a continuar usando os animais. E todas as ideias que ela falar, a gente tentar desconstruir, mostrar para elas que isso de fato não sustenta, não há justificativa para o consumo deles. E são crenças realmente para a pessoa são crenças que sustentam esse hábito dela. Você já ouviu falar em especismo? No passado a gente perguntava muito, você já ouviu falar em veganismo? Até em conversa com os voluntários, com os ativistas, a gente pensou, não, vamos falar sobre especismo, porque a gente não está aqui para vender veganismo para as pessoas. Óbvio que a gente entende que a prática do que a gente chama de veganismo é a coerência com os direitos animais, mas a gente está para falar contra o especismo, que vai além. É isso que é contra essa forma de discriminação. A gente não quer vender uma coisa pronta, vegana, uma lista de ingredientes, um dogma. Não, a gente está contra o especismo, contra a violação de direitos animais. É isso que a gente está lá para falar. Então a gente tomar esse cuidado, para a gente não vender o veganismo como uma coisa pronta que a pessoa tem que aceitar, pegar e ser um estilo de vida. Não, veganismo não é um estilo de vida. Tem isso bem claro. No caso do banner do cachorro, né? Às vezes a pessoa fica olhando e aí pergunta, você já comeu carne de cachorro? A pessoa... Não, credo! Tipo, sempre espantada, né? E a gente trabalhar com esse espanto, com essa surpresa da pessoa, tipo, pergunta inusitada, se perguntar se já comeu carne de cachorro, você fala, mas por que não? Deve ser boa. Né? Você até brinca, né? Deve ser boa. E a pessoa, não, credo, eu tenho um cachorro. E você fala, o que você acha do consumo de carne de porco, então? Tipo, a partir de você tentar uma aproximação desses dois animais. São tão inteligentes, tão sensíveis quanto. Você sabia que os pintinhos machos são mortos na indústria de ovos? Né? Que tem um banner dos pintinhos. Esse é um tipo de pergunta que pode fazer para começar uma conversa. Você sabe como é que funciona a indústria do leite? Umas perguntas simples para tentar entender o que a pessoa pensa sobre isso e começar um diálogo. E algumas coisas também durante o ativismo, né? Que a gente está fazendo pelo menos ativismo do Vedas, né? Quando a gente vai fazer ativismo do Vedas. Os panfletos, eles são materiais de apoio. Não é o principal o meio da atividade para conscientizar as pessoas. Se fosse isso, a gente simplesmente ficava lá sentado, segurando panfletos, tudo passando. Não é panfletagem. A gente, quando não tem a oportunidade de ter o diálogo com alguém, porque a pessoa está com pressa ou está passando só e ficou olhando, mas não parou, a gente entrega um panfleto, óbvio, para a gente não perder a oportunidade de passar a informação. Mas o meio principal é o diálogo. É a partir daí que a gente quer gerar reflexão e despertar empatia. É realmente parar e conversar com as pessoas. Conversar com elas sobre isso. E o material de suporte tem os panfletos, tem os DVDs, né? Às vezes tem algum outro material junto.
convidar e incentivar vegetarianos e veganos para ativismo. Acontece bastante aparecer pessoas que já são vegetarianas ou veganas. Então a gente convidá-las para fazerem ativismo também, mostrar a importância disso. Falar do trabalho do Vedas, ou enfim, de algum outro trabalho que exista que a pessoa possa contribuir. Então a gente incentivar isso também, porque muitas pessoas hoje têm se tornado veganas e veganas o que a gente chama de vegano cupcake. Adora bazar vegano, vai lá, confraternizar com os amigos e não está fazendo nada pelos animais. E não está mesmo, não está fazendo nada, porque ser vegano, você não está salvando animal algum. Você simplesmente está sendo coerente com aquilo que você defende. Você falou, não, animais têm direitos, então eu não devo violar o direito deles. Isso não é um benefício. Assim como seria um absurdo eu falar que eu estou salvando humanos porque eu não mato humanos. Entende? Então não está fazendo nada. Para a gente fazer algo pelos animais, ou a gente resgata animais, ou a gente faz ativismo pelos animais. E essa situação de ativismo só vai ter efeito lá para frente. No curto prazo a gente sabe que o número de animais continua aumentando, infelizmente. Então, só alguns animais lá no futuro que vão se beneficiar do que a gente está fazendo hoje. Mas esse movimento tem que ser começado. E a gente tem que incentivar as pessoas a fazerem isso. A esse movimento social crescer cada vez mais. Oferecer DVD e materiais de apoio disponíveis. Então a gente fez DVDs lá, Veganizando, tem alguns vídeos interessantes que a pessoa pode saber mais sobre o assunto. A gente de fato oferecer. E essas também são oportunidades de a gente conseguir recursos para a ONG. Porque às vezes a pessoa dá uma contribuição de R$10, R$20. Já aconteceu de R$40, né? Vou dar uma contribuição de R$40. Então são oportunidades de a gente conseguir recurso e passar a informação adiante. Então a gente tem lá, tá lá o material a gente oferecer para a pessoa. Para que aqueles que não podem pagar pelo DVD também levem, né? Sim. Porque vai ter tem um que dá 10, tem os que não podem levar nada e aquele que deu 10 permite que aquele que não levou nada possa levar. Não interromper ou se intrometer na conversa de outros voluntários. Isso é muito importante. Se a pessoa está conversando e você chega lá para se intrometer porque você acha que você tem um argumento melhor e a pessoa está perdida ali, primeiro você já está dizendo que a pessoa está fazendo meio que está errado, assim, tipo, ó, para. Você pode até conversar com a pessoa, mas depois, não intrometa, a não ser que ela peça, a não ser que ela precise de ajuda. Você está vendo? Ela vem lá, me ajuda aqui, ó, me responde isso aqui. Mas não vá lá se intrometer, ela está tentando fazer o melhor possível. Da mesma forma como você leu algumas coisas, ela leu outras, então ela está tentando fazer o melhor possível naquela situação para tentar conversar com o outro e gerar reflexão. Então, a não ser que seja uma emergência, aconteceu alguma coisa, você precisa ir embora, não, tomar mais cuidado para não interromper o que o outro está fazendo. E reportar nas atividades, reportar sempre os incidentes para os coordenadores. Incidente ou demanda, ou aparece um policial lá reclamando, não vai tentar assim, enfrentar o policial. Não vai tentar, não, a gente vai ficar aqui, acabou. Não, já aconteceu a situação, não é. O coordenador está lá por um motivo, para ser responsável pela atividade. Então ele sabe como responder de uma maneira adequada nessas situações, ou para resolver algum problema. Então reportar esse tipo de situação para os coordenadores. Bom, capacitando o nosso pensamento. Se livrar de alguns pensamentos empoderantes e negativos é importante. Pessoas físicas não fazem diferença. Se você achar que é tipo, conscientizar uma por uma não vai fazer diferença. Eu já vi veganos com esse tipo de pensamento. Até pessoas que já participaram do ativismo do Vedas. Tipo, não vai fazer diferença. O negócio agora é a gente começar a fazer ação direta. A conscientização não está funcionando. Se a gente partir de pensamento é desempoderante, porque a gente fala, pô, eu não estou fazendo nada, não serve para nada isso. Não, claro que serve. A gente só não tem muito feedbacks. Então a gente não tem como ter dimensão daquilo que a gente está fazendo. Mas a gente sabe por algumas pessoas que retornam, que falam que se tornaram veganas a partir da atividade, ou uma experiência de uma palestra que pode surgir na atividade, a pessoa te convida, você vai em outro local. Então, é um emaranhado de situações que podem surgir que você não tem como medir, não tem como ter feedback de tudo, mas é possível sim, isso gera efeitos. Quanto mais tempo conversar, mais as pessoas se defendem e mais desesperada a coisa fica. Você começa a ficar desesperado da situação, não sabe como lidar, e aí você começa a alimentar esse tipo de pensamento, e aí você começa a, puta, eu não vou fazer mais nada, tá difícil a situação, só estou estressando. Tomar cuidado com esse tipo de pensamento. Eu odeio pessoas que oprimem os outros. Pensamento de ódio, né? Você vai fazer mal pra gente, porque aquela pessoa que você está odiando nem está sabendo disso. Você vai ficar alimentando esse tipo de sentimento e você vai repercutir no seu ativismo. Isso vai fazer mal para você, só vai atrapalhar o ativismo. Eu vou passar esses itens para a gente não prolongar demais, tá, gente?
Capacitar o pensamento também é estudar e se preparar para as perguntas frequentes e difíceis, né? Tem um meme na internet, né? Como eu me sinto quando eu digo que sou vegano? Mas a vaca não sofre, mas como que então? Nem peixe, nem tem pena das alfaces? Essas várias perguntas vão surgir, né? As pessoas correndo atrás da gente. Ou quando não surge o nutricionista de plantão, né? Você falou que é vegetariano, a pessoa já entende tudo sobre proteína. Então a gente se capacitar é importante, a gente saber como responder a isso. E também é reconhecer as falácias. Uma das falácias, né, Chay? Estava pensando em me tornar vegano, mas se eu fosse picado por uma cobra, eu tomaria o antídoto. Então, isso significa que eu tenho que comer bacon. Se você está falando com a pessoa na rua, aí a pessoa fala, não, mas eu tenho que usar esse remédio. Eu tenho que usar, porque eu tenho uma doença X, você que lá tá. Mas e as outras formas de exploração animal? Você desvia, sabe, do foco? Então você dá, não, eu não posso, porque seria incoerente. Eu tenho que ser ou 100% ou eu não posso ser nada. Então é uma falácia. Ou a falácia do tomaria o antídoto. Então, isso significa que eu tenho que comer bacon. Se você está falando com a pessoa na rua, aí a pessoa fala, não, mas eu tenho que usar esse remédio. Eu tenho que usar, porque eu tenho uma doença X, sei que lá tá. Mas e as outras formas de exploração animal? Você desvia, sabe, do foco? Então você dá, não, eu não posso, porque seria incoerente. Eu tenho que ser ou 100% ou eu não posso ser nada. Então é uma falácia. Ou a falácia do ad hominem. Você aponta uma coisa e a pessoa começa a criticar você. O que tem a ver? Você está falando do conteúdo, da mensagem. A pessoa começa a criticar o autor da mensagem. Não importa o argumento que é o que está em questão. Ou apelo à natureza. Não, a gente é assim, a gente é onívoro. Grandes coisas, a gente não é obrigado a comer. Né? Vai apelar para a natureza. Apelo às criancinhas, mas com tanta criancinha passando fome, você vai se preocupar com a questão animal, como se fosse incoerente, como se você não pudesse ser vegano enquanto faça utilizado pelas crianças. Entende? Então apontar, ter noção dessas falácias, para quando elas acontecerem, a gente reconhecer, falar, puta, isso é uma falácia. A gente não cair na falácia. Não tentar justificar, não tentar comprar o argumento que a pessoa está trazendo como se fosse um argumento real, é uma falácia. Então, se vocês visitarem esse site aqui, ó, o guia do Vegana Gente, lá tem um guia de falácias, são mais de 50 falácias. Tem bastante coisa. Ajuda a gente. A situação extrema é bem comum, né? Mas e se você estiver numa ilha deserta? Não, você não está numa ilha deserta, né? E também tem... Esses dias eu estudei um guia de ativismo e encontrei esses 3 argumentos iniciais que a gente pode ajudar em algumas situações para iniciar a conversa. Então, o primeiro deles é a gente falar sobre os animais, aqueles animais que a gente está defendendo. Mostrar para as pessoas como eles são tão inteligentes, sensíveis, né? E interessantes e únicos quanto aqueles outros animais com quem a gente convive, por exemplo, cachorro e gato. Então, a gente mostrar, a gente saber um pouco sobre como que é a expressão das galinhas, dos porcos, dos bois, como que eles conseguem estabelecer relações onde tem amor entre eles, onde tem relações hierárquicas, onde tem relação de família, enfim, a gente mostrar para as pessoas que eles não são tão diferentes de nós, eles são animais que sentem como nós, e por isso deveriam ser respeitados, mostrar para elas, isso é uma forma de aproximar. O segundo, a questão de integridade. Então a pessoa vê aquele vídeo e fica chocada, não quero ver isso, que horror, meu Deus do céu. Bom, mas fazer ela pensar, tá, você entende que essa situação é horrível, hein? Eu imagino que você não seja capaz de matar um animal, então. Não, nunca faria isso. Então por que pagar alguém para fazer isso? Por que desviar, por que transferir a sua responsabilidade sobre a situação para outra? Se foi ele que matou, tudo bem. Mas eu não faria isso. É incoerente. Apontar isso, gerar reflexão para a pessoa. Por que você acha que é certo continuar fazendo isso? E um outro também é mostrar para as pessoas aquilo que elas sempre defendem, né? Defendem um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo onde haja mais respeito, um mundo onde a gente não destrua o planeta, onde a gente tem uma vida mais saudável. Pô, ser vegano consegue fazer tudo isso acontecendo, assim, ó. Você não precisa ficar esperando nenhuma petição, você não precisa ficar esperando nenhuma lei que vem de cima para mudar a situação, você não precisa ficar esperando todos os seus amigos se tornarem. Você se tornando vegano, você consegue pôr em prática aquilo que você defende como um mundo melhor. Da melhor forma. Menor impacto para tudo, para todos. A melhor forma de viver é ser vegana. É isso, mostrar para as pessoas o quanto isso é empoderante.
E também tem o ativismo virtual, né? Que a gente pode fazer. Compartilhar informações sempre que a gente tiver oportunidade, dica, receita, que podem ajudar as pessoas na reflexão. Isso não é na nossa página pessoal ou em grupos, mas tomar muito cuidado, para a gente não ser monotemático, o nosso perfil ser um perfil só disso. Porque daí vai gerar um bloco. A pessoa vai lá, parar de seguir ou bloqueia. Ela não vai querer mais saber. Você só fala disso. Você só fala disso. Não tem mais nenhum outro assunto. Às vezes a pessoa fica postando 10 coisas no mesmo dia, achando que alguém vai estar acompanhando. Não, filho. Já pararam de seguir, não vai ter como ficar acompanhando tanta mensagem sobre aquilo. Cuidado com o compartilhamento excessivo, né? Você fica lá, direto, achando que alguém vai ler, mas não. Passa. Evitar o uso de imagens altamente violentas. Podem afastar, então você põe vídeos lá altamente sangrentos, onde há muita dor no animal, o cara batendo, usando aqueles negócios de ferro para dar na vaca, chutando a porca. Sabe? Tipo, essas são situações extremas, são um agravante da crueldade que já é explorar e matar animais. Aí você põe lá um agravante, o pior do pior, para tentar fazer a pessoa pensar na situação dos animais. Coloca as situações mais extremas de crueldade. Não é legal. Não é legal porque pode afastar e também você pode desviar a reflexão, ao invés da exploração em si, para o método. Aí a pessoa começa a pensar, não, mas esse é o errado. Aí a pessoa começa a refletir sobre o método e não sobre o uso em si do animal. Ou para o indivíduo, né? Ela vai xingar o cara que estava batendo na porca e não pensar que ela que pagou para aquele cara estar batendo na porca. Sim, isso às vezes acontece, né? A pessoa ficar transtornada. Ai, que filho tá fazendo isso com a porca, né? Os mesmos cuidados com o comportamento e a abordagem pessoal, quando a gente está falando com alguém, se aplicam virtualmente. Então a gente não pode agir de uma maneira legal, assertiva, diplomática na rua, chegar na internet e tocar o terror, ser agressivo, ser violento, atacar as pessoas, não, só porque a gente está protegido. Então tomar cuidado com isso. Como eu falei, se é uma coisa pública, os outros também vão ler. Então é legal a gente agir de uma maneira diferente na internet, assertiva. Aproveitar as oportunidades para defender os animais em postagem diversa. Então recentemente teve um negócio lá do Burger King, do comercial. Acho que o comercial colocou a batata frita com as galinhas, sei lá. Se você aproveitar para deixar um comentário, alguma informação, às vezes esse comentário pode gerar reflexão. Alguém que entrou lá e viu aquele comentário e isso pode ajudar. Pessoas que não estavam esperando, porque assim, a atividade que a gente faz, por exemplo, do kart, as pessoas não estão esperando, elas estão andando pela rua, aí de repente ela olha e fala, nossa, o que é isso? Aí elas param. É a oportunidade que a gente tem que conversar com elas. Na internet é a mesma coisa, existem vários espaços virtuais onde as pessoas não estão esperando saber sobre os direitos animais. Não estão esperando ver a realidade sobre a exploração animal. Mas a gente pode aproveitar essa oportunidade para mostrar para elas. E como que a gente pode lidar com quem não apoia? Quem não quer saber, fica criticando. Bom, ser assertivo e dizer o que a gente sente. Quando está sendo atacado, ridicularizado, desrespeitado. Olha, eu estou me sentindo mal com o que você está fazendo. Se você continuar com isso, você está querendo deixar triste, é isso? Eu não estou entendendo. Na maioria das vezes a pessoa vai parar com isso, porque ela não vai ser sádica e vai querer continuar, né? Te atacando. Espera-se, né? Reavaliar as amizades também, caso não haja respeito. Se a pessoa não está respeitando sua atitude, será que é um amigo legal você conservar? Você ter no seu círculo de amizades? A pessoa fica te tratando mal, te desrespeitando, tirando sarro de você. Pô, que tipo de amizade é essa? Manter a confiança e a atitude positiva em relação ao próprio ativismo. Então a pessoa está te criticando, você não devia fazer isso. Não. Eu devia sim estar defendendo os animais. Né? Reconhecer isso. Manter essa atitude positiva. Eu estou fazendo o que eu posso pelos animais. Eu acredito nisso. E lembrar também algumas situações que a gente não está insultando alguém quando a gente não aceita alguma coisa. A vovó, com todo carinho, fez aquele bolo especial que você adorava. Aí, sabe, a gente mostrar isso para as pessoas. Elas não vão estar insultando a avó por não aceitar aquele bolo. Não, avó, eu não como mais. Eu não como nada de origem animal, por isso, isso e isso. Não é um insulto. Na verdade, quando as pessoas gostam realmente da gente e reconhecem aquilo que é importante pra gente, elas respeitam essa decisão. Em muitos casos, elas preparam alguma coisa vegana para nós. Né? Então a gente... Cria uma nova receita, sim. Por quê? Porque respeita a nossa posição. Então a gente não sentir que está insultando ou está desprezando algo de alguém. Mostrar isso para as pessoas. Deixar claro para elas que é o nosso posicionamento. Bom, para encerrar,
alguns limites e erros que podem surgir no ativismo. Eu falo, na apresentação tem até mais coisas sobre eles, mas não vai dar para passar hoje para vocês porque seria uma palestra à parte. Mas a questão da falta de priorização, foco naquilo que é necessário e eficaz. Aí fica perdendo muito tempo com tudo que aparece em relação aos animais na internet. Os animais estão abandonados, aí você gasta uma energia muito grande nisso e acaba não focando na questão dos direitos animais, na parte da conscientização, porque isso é um trabalho muito importante, mas em muitos casos é um trabalho de apagar incêndio com um balde d'água. Você vai, gasta bastante energia nisso, mas aí aparece mais e você não trabalha a parte da conscientização que é tão necessária. Então tomar cuidado com isso e focar, realmente priorizar. Pô, eu estou querendo trabalhar com direitos animais, estou querendo fazer ativismo, o que é importante? É importante eu estudar essa questão? É importante eu entender como eu posso responder de uma maneira eficaz com as pessoas, como eu posso falar com elas, então eu vou atrás disso? Sabe, eu não vou ficar assim, procurando todas as notícias na internet sobre direitos animais, vendo todas as receitas, então priorizar mesmo. É legal, a gente precisa comer, a gente precisa conhecer receitas novas, precisa conhecer restaurantes veganos novos, isso é interessante, isso acrescenta a nossa vida. Mas a gente também precisa estudar, a gente também precisa se preparar para poder falar com os outros, se a gente quer fazer ativismo. Então priorizar para poder ser eficaz. Tomar cuidado com a pureza pessoal, né? Em algumas situações isso pode afastar as pessoas, porque elas vão entender o veganismo como uma lista de ingredientes. Então tomar cuidado com isso. Você está num lugar com alguém, aí a pessoa te oferece um salgadinho, aí está cheio de ingredientes, aí tu não conhece todos os ingredientes, aí você às vezes rejeita aquilo lá, você não precisa ter rejeitado. Você cria na cabeça das pessoas, dependendo das situações de convívio, você cria uma imagem que o veganismo é muito impraticável. Nossa, meu Deus do céu, você tem que andar com uma lista enorme de ingredientes, de monodiglicerídeos, de não sei o que lá, e você começa a ler tudo. Você fala, é muito difícil ser vegano, é muito difícil ser vegano. E a gente faz os amigos e parentes passarem vergonha no restaurante, interrogando o garçom. Faz um escrutínio do garçom e aí, como é que fica a imagem? Né? Impraticável ser vegano. Não comer junto com comedores de carne, né? Eu entendi, mas você defendeu que deve aceitar? Não deve. Óbvio que... Mas é a maneira que você faz isso, né? Tipo, você pode falar, não quero, não tô afim. Obrigada. Ou você pode daí começar a falar pra pessoa que todos aqueles ingredientes, nossa, saber que isso aqui podia ser daquilo. Eu não sei se é, tipo, você nem sabe se é vegano ou não, mas você começa a viajar nos nomes químicos e reclamar, você mesmo reclamar de como é difícil e tal. E depende da situação, isso pode ser legal, porque se a pessoa tem que entender o quanto complexo é, legal. Mas se era uma coisa, tipo, a primeira coisa que ela vai ouvir sobre veganismo, e você vai ficar 10 minutos falando sobre a lista de ingredientes, quando você podia simplesmente ter recusado, né? E falar, não, recusei, depois te mando um material sobre isso. Entende? É a maneira que você faz. Não que você vai consumir, mas a maneira que você reagiu, dependendo da pessoa. Falta em limites, né? Porque senão a gente vai falar, eu não vou entrar. Deixa eu ver qual que é a marca do pneu desse ônibus aqui. Não, ele não é Michelin, então eu não posso entrar porque tem subproduto no. Vou levar o pé da letra, é isso, gente. É difícil. Fica nóia, né, também. Assim, para o motorista, peraí, deixa eu. Tem gente que é nóia. Não comer junto com comedores de carne. Isso acaba acontecendo em algumas situações, de meio que se afasta das situações de churrasco, enfim. Mas são situações que também podem ser interessantes, né? Se você levar um prato vegetariano, vegano, para quebrar preconceito, né? E como eu falei, não tentar dominar a conversa, obviamente. Mas a gente pode sim, nessas situações, dizer aquilo que a gente pensa, se isso surgir na conversa. Marginalizar a questão dos direitos animais, como eu falei, então, deixar a questão dos direitos animais como uma coisa, tipo, menos importante. Aí você começa a falar de saúde das pessoas, de meio ambiente, etc. E nunca fala da questão dos direitos animais. Então, tomar cuidado, isso é um erro. Pedir desculpa por ser vegano ou defender direitos animais. Então, a situação é difícil, me desculpa, como se estivesse fazendo algo errado, assim, tipo, desculpa, eu não vou poder ir com você porque eu sou vegano. E eu não... O ativismo vai conversar com alguém, sabe? Como que vai ser a relação? Como é que vai ser essa troca? Como é essa conversa? Como é que essa pessoa vai chegar para conversar com o outro? Nutrir-se bem, então se alimentar bem. Junk food é gostoso pra caramba, mas se ficar comendo só junk food, vai ficar com uma saúde não muito boa. Uma energia não muito boa para fazer ativismo. Então é importante sim se nutrir bem. Se exercitar também e cultivar o bom humor. Hoje não falta sites na internet, grupos lá, a gente pode ver piadinhas de humor vegano, né? Contra
contra-especista, contra o especismo, né? Então a gente cultivar esse humor também, né? É um jeito da gente extravasar um pouco disso que a gente sente de ruim em relação ao que faz dos animais. Desfrutar da natureza, da companhia de animais também, isso é legal porque alivia, né? Para a gente não ficar muito estressado nessas situações. E praticar autoconhecimento e meditação. E meditação não é fazer treinamentos e ficar 1 hora meditando. Não, gente, às vezes situações simples, tipo você parar 10 minutos, né, e tentar se acalmar se alguma situação difícil surgiu, né, respirar. Meditar é simplesmente sentar e ouvir a respiração ali por 10 minutos, deixar passar aquela emoção. Porque as emoções são assim, elas flutuam. Então, da mesma forma que elas vêm intensas, elas vão embora depois. Então, a gente toma cuidado para não reagir com emoção, não agir com raiva, né? A gente vê o vídeo cultivar realmente a prática da paciência. E isso é no dia a dia, né? E praticar o autoconhecimento ajuda, porque daí quando a gente se reconhece, a gente sabe que a gente tem uma situação, puta, hoje eu estou de mau humor, eu não vou para o ativismo. Ou hoje eu estou com raiva, é melhor eu não falar com ninguém. Então, a gente aprender a se reconhecer ajuda no ativismo. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, gente. Agora é a parte que a gente abre para uma interação. Então eu proponho que eu vou fechar o círculo aqui, quem quiser mais se aproximar daqui. Elas são agradecidas. Elas saem de lá felizes, porque elas tiveram a oportunidade de encontrar uma outra pessoa que também está lutando por um mundo melhor, né? Porque as pessoas querem um outro mundo, né? Elas não estão satisfeitas com o que tem, né? Então, mesmo com aquelas cenas que são fortes ali, são chocantes, elas saem de lá agradecendo, falando que somos heróis, a gente refuta, né? Porque nós não somos heróis, a gente está ali fazendo o mínimo, que é parar com a exploração e trabalhar para acabar com o especismo. Então, eu trabalho muito, quando eu estou nos grupos discutindo, eu falo justamente isso. Sai do mundo virtual, né? Doa um tempo da tua vida para fazer ativismo de rua e tudo mais, vai lidar direto com carnistas, né? Para você descobrir o quanto é gratificante, porque as pessoas vão te agradecer, e a maior parte, mais de 90%, dá para arriscar esse número aí, é de pessoas que saem de lá felizes porque você está trabalhando e ela percebe o que você está fazendo para transformar para um mundo melhor. Então, a experiência que eu tenho é positiva. As pessoas abraçam no final, gente que se emociona. Tem bastante, chora, né? Outra coisa que eu acho legal, assim, de pelo menos ouvir vocês, o pessoal que já está há mais tempo, né, nesse trabalho, é que com certeza muitas vezes vocês são, às vezes, ridicularizados, né? Às vezes por amigos ou por familiares, né? Você está perdendo tempo da sua vida, você podia estar fazendo um curso, você podia estar ganhando dinheiro, você podia estar se aperfeiçoando, e você está aí nesse negócio na rua, você é louco, assim. Eu entendo bem como é que é isso, né? Principalmente depende da posição que você está, é mais frequente isso. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar preparado e tem que estar bem ciente, né, dessas questões. Mas eu acho que não, Alex. Na verdade, quando você realmente está falando de maneira frequente, séria, acho que as pessoas começam a respeitar mais e não criticar mais. Sim. Né? Não é só porque... no primeiro momento, talvez. Porque quando você dedica um tempo, se elas enchem o saco, se dedicar mais tempo, elas vão encher mais o saco. Essa é a lógica, né, que você está colocando. Mas não, quando ela vê que você está fazendo aquilo de maneira séria, organizada e persistente, aí na verdade ela começa a pensar, opa, tem alguma coisa por trás. As pessoas começaram a parabenizar, mesmo aquelas que me condenavam por ser vegana, começaram a me parabenizar. Ah, que legal que você está se unindo com o pessoal e está fazendo algo. E foi bem... todos os dias que a gente foi bem recebido mesmo. A gente foi bem recebido bem mesmo. Recebido A gente teve uma aceitação bem prazerosa, sabe? E a gente ficou muito feliz porque a gente não sabia qual ia ser a reação, né, inicial. Assim, primeira atividade que a gente fez na cidade e tal. E a gente foi bem prazeroso mesmo, a gente foi bem recebido. Acho que foi bem assim, bem eficaz, assim, foi bem legal. Por você ter a primeira atividade, o primeiro impacto, né? Você nunca sabe como vai ser o primeiro impacto, né? Então, a gente estava bem assim, até ansioso, antes de começar o Cine Vedas lá. Mas foi muito gostoso, foi bem legal. Acho que, com o tempo, acho que as pessoas já vão pegando, né?
essa ideia nova, porque é super, é uma inovação, né? Em Araraquara, assim, no interior e tal, né? É uma inovação bem legal, acho que vai rolar bem. Mas o que o Goiano falou que, na verdade, a expectativa que a gente tem geralmente é mais pessimista do que a realidade, porque você se baseia nos conflitos que já teve com a família, ou no trabalho, ou virtuais, e acha que na rua vai ser assim. Não, na rua é muito mais fácil, mais simples do que parece que flui bem melhor assim, do que é em casa ou que é na internet, que as pessoas estão ali protegidas, elas são mais agressivas. Eu fiquei bem mais feliz de estar na rua do que estar tentando convencer amigos, pessoas, né, do dia a dia. Então eu fiquei bem mais satisfeita na rua do que em casa. Ficar teimando numa situação que nunca trouxe, às vezes, tanto benefício quanto na rua. Achei bem legal. Bem animador, assim. Porque apenas parte da sociedade é sensível à mudança. Ou seja, logo de cara que ela dá de cara com a realidade, se você expor a situação para ela, se o trabalho é sério, assertivo, não é agressivo, ela já entende, faz a conexão muito rápida. Isso não está, às vezes, no nosso ciclo de amizades, nem na família. Então é indo para a rua que a gente vai encontrar essas pessoas. É isso. Sim. Kleber? Kleber está participando de 8 atividades por semana. Dirige o carro, varre o chão, cena no teatro. A plantinha tá lá ainda, a plantinha? Não, não quero. Não quero totalmente, mas... Jorge já tem comida essa plantinha também. Não, eu tô comendo as primas dela que estão no jardim. Mas conta aí, Kleber, como que você... Fala sobre sua experiência. Então, a experiência do kart é que assim, eu sempre tento conhecer a pessoa, conhecer o que ela... Por exemplo, tem muitas pessoas que eu falo às vezes que são pessoas feministas ou que lutam por, sabe... Tem outras formas de ativismo e às vezes facilita de você achar um meio de chegar para falar sobre, por exemplo, o foco é direitos dos animais, mas não que seja errado falar sobre meio ambiente e saúde. O foco é direitos dos animais, mas você pode às vezes falar uma coisa sobre saúde e meio ambiente para chegar aos direitos dos animais, né? Porque se uma pessoa começa a falar de saúde, por exemplo, aí você pode chegar nesse ponto, falar de saúde também, mas falando dos animais também, a questão dos animais, de direitos iguais. E no kart tem sempre isso, né? Conhecer a pessoa, conversar com ela para saber da vida, não assim da vida dela e tal, mas saber assim o que ela pensa sobre, né? Para depois achar um modo mais fácil de chegar, né? De tentar passar a minha ideia. Levantou a mão, cara? Você suspira assim, porque mentalmente você levantou a mão. Não, agora ele está suspirando. Então, nesse um pouco mais de um ano no Vedas eu aprendi bastante a conversar melhor, desenvolver melhor os argumentos e até com as pessoas do meu dia a dia. E de fato é isso, a parte sensível da sociedade nem sempre está nos nossos ciclos sociais. E está justamente na rua. E eu não foco muito no retorno, apesar das pessoas retornarem com depoimento, né? Do quanto aquilo mudou a vida delas, ou a partir daquilo fez com que ela reflita e mude. E eu achei essencial a gente focar em direitos animais, especismo e para falar de veganismo, né? E é isso que o Kleber falou, tentar conhecer um pouco a pessoa, ver o que ela pensa, o quanto especista ela é, né? Porque se ela parou é porque alguma coisa mexeu com ela. E é curioso quando as pessoas que tentam demonstrar mais resistência, mais indisposição a conversar, elas, mesmo assim elas param, né? Elas podem não estar abertas ao diálogo, mas elas estão abertas pelo menos a observar aquilo que está sendo exposto para elas, né? E é isso. Vocês já fizeram, ou vocês acham que é válido às vezes, se não tem ninguém que parou, você tentar abordar a pessoa, assim, para puxar ela para conversa, ou para ver um pouco do vídeo, alguma coisa do tipo? Né?
Nunca tentei. Tinha um voluntário que ele começou, inclusive, junto com outra pessoa, a mesa Barvelhas, né? Barvelhas do Hugo. E ele, quando ele já teve umas últimas vezes na atividade, ele aborda mesmo. Ele para a pessoa. Isso me lembra até de uma peça de um sketch que o Cláudio escreveu uma vez. Chega aqui, ei, vem cá, você já ouviu falar sobre direitos animais? Por favor. Mas o Goiano às vezes faz isso na atividade. Se ele percebe a pessoa viu, aí ela meio que fugiu, ei, volta aqui. Ei, volta aqui, não vai não. Não me viu, hein? Não foge não, pode não. Não finge que não me viu, hein? Não foge de mim, não. É engraçado, mas enfim, às vezes pode. Se for dessa maneira, né? Mas Depende, às vezes a pessoa é tímida, né? Às vezes ela demonstra um certo interesse, mas ela fica meio com receio de parar. Então, de repente, às vezes pode ser. Se a gente percebe, a gente tenta abordar. Tem que só parou, vergonha, ficou olhando, né? Às vezes o que acontece, por exemplo, a pessoa não quer ver os vídeos. Aliás, até uma pergunta pra mim até ter ideia, assim, pra pensar as atividades. Quem aqui não consegue fazer na atividade com vídeos porque não consegue ficar olhando pros vídeos? Quem tem problema em ficar vendo os vídeos? Quem tem problema com os vídeos, levanta a mão. Eu não posso te ver também. Quem tem problema da conta ou quem não, tem... ver os vídeos, ficar vendo os vídeos. Mas que tá deixando de ir por causa disso ou só porque é confortável e pronto? Que deixa a gente ir. Aí qual a possibilidade? Fazer sem o vídeo. Não, eu tô pensando, sabe? Porque algumas pessoas relatam isso. Então é uma questão interessante. A pessoa está passando, ela fala, eu não quero ver isso. A gente logo prefere ler sobre isso, né? Tipo, meio que é um jeito de abordar. Mas nessas situações, às vezes você consegue falar com ela. Tipo, ela se afasta da tela, da televisão, e daí começa uma conversa com ela sobre direitos animais, sem ela estar vendo o vídeo, né? Porque ela não quer ver, então você conversa. Já aconteceu a situação da gente fazer atividade com um banner num canto e o equipamento estava separado. E a gente para com os banners apenas. Então são situações diferentes. Aqui o vídeo é meio que incontestável os fatos, assim. Você está vendo, é mais difícil de você falar qualquer besteira, né, vendo aquilo. É diferente numa situação onde você está descrevendo para a pessoa o que acontece, mas ela não está vendo aquilo, né? Você pode escrever da maneira mais detalhada, mas na mente dela você não sabe a imagem que ela está construindo da sua descrição, né? E no vídeo não tem erro. Foi aí que a gente partiu para os vídeos. A gente viu que a argumentação que a pessoa traz muda completamente quando a gente fazia só banners e panfletos. Tipo, é mais raro a pessoa perguntar, mas e a proteína quando ela está vendo o vídeo, porque fica claro que não importa, assim, né? Ela vai perguntar, mas é mais raro. Fica menos racional a argumentação quando você usa o vídeo. Você pode mudar aquele ditado, inclusive, né? O que os olhos veem, o coração sente, né? Muita gente fala, mas o que os olhos veem, o coração não sente. Você pode fazer um trocadilho, né? Você fala, os olhos veem, o coração sente, porque a partir do momento que você vê a cena, aí talvez você se depara melhor com o que é todo o que os animais realmente passam, né? O sofrimento dele. Você está vendo e você já pega mais, né? Assim, e tira do banal, né? Isso, tira porque, do banal. Verdade, as pessoas passam por açougue. A pessoa para pra pensar. E não vê, não percebe. Né? Não, porque tá embaladinho, tá assim, já tá num processado, então é diferente de você ver o processo. Entendeu? Então, assim, você vê, sente aquilo, causa mais reflexão, né? Esse é o objetivo, né? Exatamente. O que eu costumo falar até para as pessoas na atividade, que a gente, né, enquanto sociedade específica, é induzido ao erro desde a infância, enxergar animais como objeto, como recurso e como propriedade. E o que a gente tem que fazer é desconstruir, porque é errado. Né? Aí eu sempre enfatizo a questão de ciência, e a partir dessa ciência, porque a gente defende direitos animais, que em função da ciência sempre volta, né, faço o ciclo. E elas de fato entendem, a maioria das pessoas entendem. E agora, se ela vai mudar, aí é a partir dela. Mas eu costumo também... que tem muitas que elas discordam daquilo, mas elas falam, você tem que me respeitar, porque eu não vou mudar. Aí eu falo, mas você já fez a decisão mesmo? Quer dizer, você decidiu uma coisa contrária àquilo que você já não concorda? Para ter uma tentativa de fazer ela refletir. Se ela já não concorda, mas o que falta para ela mudar? Mas dá um pouco mais de reflexão e talvez seja o suficiente aquela conversa.
Enfim. Mário, fala um pouquinho. Eu vi que você pensou agora, tipo, eu captei, você pensou alguma coisa. Pode falar. Mário Tecnoclever, né? Rosto Teatro. Mas eu sou novata, então eu ainda tem várias vezes que eu tô lá conversando, a hora que a pessoa vai embora eu falo, puta merda, agora veio a resposta perfeita. Então eu ainda faço umas situações de angústia, assim. Organizadinha a resposta, né? Então, sinto que tá, assim, perfeito. E eu tenho umas dúvidas muito banais, do tipo, puta, a pessoa tá vendo o vídeo, aí eu quero pegar ela, mas eu quero que ela veja o vídeo, mas aí se ela ver o vídeo e depois ela tá atrasada e vai embora. Então eu tenho umas questões, assim, muito ainda de iniciante, sabe? De método. Então pra mim é legal ficar ouvindo as pessoas que estão mais experientes, têm mais experiência. Mas eu senti a mesma coisa que a Camila, né? A primeira vez que eu fui pro CART, eu falei, nossa, a receptividade é muito maior do que eu imaginava. É muito mais fácil do que falar com qualquer pessoa da minha família. E isso dá uma certa esperança, uma motivação maior, assim, para fazer o trabalho. E realmente, tem dias que, sei lá, dependendo das conversas que você tem, você fica mais animado ou fica mais animada, mas Faz parte, né? Mas é um dos trabalhos muito bom. E, sei lá, é um espaço para desenvolver a mesma argumentação. Foi muito importante para mim, porque agora, dia 7, é o dia que eu apresento lá na escola. Eu vou fazer uma apresentação na escola onde eu trabalho. E o CART foi muito importante para eu me deparar com várias questões que vão aparecer no bate-papo que eu vou fazer, sabe? Então, para eu não ser muito pega desprevenida, mesmo lendo o Francione, assim, é bom ter o treino ao vivo, né? Emocionalmente muda, né? Vocês falaram que o grupo falou das falácias do Gary, que a gente pode obter, no livro dele, Direitos Animais? Nesse livro, Introdução aos Direitos Animais, tem 20 perguntas. Ah, legal. Vou ler. É legal que resume um pouco do que tem no livro todo, né? Tem os pontos. Eu indico esse livro, assim. Tô no começo. Mas eu acho ele ótimo como primeiro livro. Foi meu primeiro. Todos. Fala sobre o teatro, já que a Cris não veio. Da atividade, de uma forma geral? Apresentar a atividade que não foi apresentada, para quem talvez queira participar e se tiver algum feedback sobre como está sendo. Eu faço parte de uma atividade do Vedas que chama Teatro Vedas. Na verdade é Teatro Vedas, tá? O nome correto. Comecei bem. Enfim, assim, não é um grupo fechado, né? Assim, nas últimas semanas a gente tem sido os mesmos integrantes que a gente vem ensaiando e posteriormente apresentando uma peça na rua. Tem sido todos os domingos. A gente já fez, acho que 3 ou 4, né? 4 já apresentações mesmo, né? Antes disso a gente chegou a fazer ensaio aberto, já na rua mesmo, e antes a gente ensaiava aqui, né? Dessa peça em específico, né? Antes disso houveram outras peças. Essa nova peça ela está falando. Antes, essa peça atual é baseada no livro da Sônia, do Acertos Abolicionistas. A gente pegou alguns textos, encenou algumas coisas, em outros momentos é só lendo. Mas antes a gente também fez outras coisas que não eram peças, de fato, performances. A gente fez no metrô uma performance que chamava Mentes Engaioladas, que por sinal era eu que ficava com a gaiola na cabeça. Enfim, a gente ia falando, a gente era meio, como é que chama? Flash mob, né? Porque na verdade é proibido fazer alguma coisa dentro do metrô, né? E a gente entrava como se ninguém se conhecesse, né? E eu com gaiola na mão. E, enfim, entrava, botava a gaiola na cabeça e as pessoas assim, começando a falar do nada, outros respondiam, tipo, ia fazendo ação, né? Era uma ação mais rápida, né? E é isso. Mas assim, esse grupo é aberto, na verdade, né? Assim, você não precisa participar permanentemente de todas as peças, você pode participar num dia. Claro que isso dificulta um pouco, que tem que reorganizar, mas você pode participar pontualmente, né? Tipo,
precisa ter um compromisso de que vai, né, fazer todas as peças do teatro, todas as ações e tal. Provavelmente em junho, né? A gente vai saber como é que vai continuar, se a gente vai continuar com essa peça, se a Cris vai pensar alguma A ideia dessa é continuar até o final de maio. Até o final de maio. Eu percebi que até o jeito da Tuti está parecido com o da Cris, né? Como ela vai. Eu tô falando como a Cris. Gestualmente também, as pausas, fica perdida e fica pro outro assim procurando para poder ajudar. Nossa, tá perfeito. Foi preocupante. Pra lembrar da Cris, que ela não pôde vir. Mas é muito engraçado. A Cris Quem dera eu agir no teatro igual ela. Né? Ela das esporras. Deve acontecer, né? E é interessante. Acerto e erro. Aí no final, mas porra. Eu ainda preciso falar com ela sobre isso. Ela briga, pede briga com a gente. Briga, nossa, não faz assim no final. Nossa, foi ótimo. Foi engraçado. Vai embora mesmo. É bem divertido também participar do teatro, então quem quiser participar. Essa peça atual, a partitura, está durando uns 30 minutos. É a primeira que faz na rua, que é uma peça. Teve antes a da vaca, qual que era, do leite? Acho que chamava Vaca, né? Que era uma peça de palco mesmo também. Tinha começo, meio e fim, mas não era de rua. Enfim, essa está durando meia hora. E ontem, na apresentação, notei que teve pelo menos 2 pessoas que ficaram do começo ao fim. Assistiram a peça inteirinha. Outras pessoas vão passando, o Guano está lá dando palestra enquanto as pessoas estão assistindo, né, abordando, entregando material para aqueles que não estão assistindo, mas estão meio que passando, né, para a pessoa parar. Está sendo bem legal. A gente sempre espera que, né, mais pessoas ainda parassem, mas já está atingindo algumas dezenas de pessoas ali que passam ou que param. Legal. Sim, pessoas assistindo por 5 minutos, aí outras 10 minutos. Na Paulista também tinha bastante. Não tinha. Tem, é que o centro, a calçada é muito larga, né? Então dá a impressão que está vazio, né? Mas tem muito mais pessoas no centro. Essa última vez agora teve muito mais. Você lembrou de alguma coisa que você queria compartilhar? Bom, eu tô no Vedas há pouco tempo também, não tenho tantas experiências assim. Vou mais no kart aos domingos, agora eu tô no teatro também. É outro mundo, assim, sua mente abre pra novas experiências, falar sobre as coisas, a convivência com outros ativistas também, você aprende muita coisa. E é incrível, assim, o teatro é uma experiência muito bacana também, nova, que eu nunca tinha feito teatro na minha vida e tá sendo legal porque cada vez você vai aprendendo coisas novas. E é uma forma diferente de ativismo também, porque as pessoas param, no primeiro momento elas não sabem que é sobre os animais, e aí elas vão acompanhando, é bem legal também, tô curtindo bastante. Queria estar mais ativa, mas às vezes no correria de trabalho e tal não dá. Mas é incrível, é muito bom, assim, participar do Vedas. Legal. Curtindo bastante, E vira meu hobby, assim, eu não faço mais nada na minha vida. Eu tenho livre e eu venho pra cá. Aqui. Estranho, né? Você tá trabalhando assim. Temos uns 10 minutos aí. É o Bruno ativista. Cláudio, você quer compartilhar alguma coisa dos seus tempos de rua? E a Maria José também? A Maria fala por mim, minha preposta. Ela tem procuração? Eu descobri o que eu gostaria de falar, que foi uma espécie de... Eu reprimi muito, porque eu descobri o veganismo assim em 2006. Não, 2004. Na época lá do tsunami, né? Eu lembro bem, que foi mais ou menos. E eu passei pela fase misantrópica extrema, né? E descobri o Vedas assim só no final de 2007. Então, fiquei uns 3 anos assim, cozinhando assim, né? E encontrei, né? Comecei a fazer, quando o Vedas começou a fazer o ativismo, quer dizer, eu já estava 6 meses, né? Sem vídeo, daí colocou o vídeo logo que entrei, eu era contra, eu não gostava também das imagens. E ficamos um tempo bastante, ficamos até, foi bom, foi uma fase muito boa.
5 anos, né? Talvez eu... É todo domingo, né? Era domingueiros, começou no domingo, né? Depois foi se expandindo, né? Veio vindo mais gente. Nunca faltei ao Wenda também, né? Que foi o Wenda, o encontro lá. O Jorge sempre prestigiando, né? Meus parcos dotes aqui, oratórios, né? Esse vocabulário, né? Que é um problema, né? Você vai falar na rua, né? Você não consegue, né? Tem todo o juridiquês aqui. Mas foi bom, foi muito... E agora estou afastado, né? Venho, ele me chama, agradeço, mas de repente, né? Num momento desse eu vou matar a saudade aí dos velhos tempos. Né? O Cláudio ficou anos lá nos domingos, né? Todo domingo abrindo atividade. Por aí. Maria, quer falar alguma coisa? Participei, eu entrei acho que em 2009, né? E eu tenho um pouquinho de timidez, mas eu era um bicho do mato, né? Eu acho assim que participar do Vedas Kart me deixou menos tímida. E hoje assim eu dei uma paradinha também, né? Mas eu sempre... Assim, eu faço sempre interferências na rua, quando eu vejo pessoas conversando sobre um assunto, eu me intrometo, assim, sabe? Daí eu faço uma... Daí eu vejo, assim, que eu deixei de ser tímida. Eu tenho um pouco de timidez, mas eu sou menos. Tô me intrometendo. Eu vejo alguém batendo um cachorro, eu falo. Seja quem for. Qualquer tipo de agressividade também. Então, eu não sei se eu contribuí bastante pelos animais, mas eu acho que o Vedas Kart contribuiu muito para mim, assim, né? Eu queria ter doado mais, eu sei que eu posso ainda. Certamente contribuindo, porque na verdade o que você está falando é que na atividade você conseguiu soltar para falar com as pessoas. Sim. E se você estava falando sobre direitos animais, né? E aí, eu lembro de uma época que você falou também que era mais porque aí tinha um motivo, né? Uma motivação maior. O que você queria falar era mais importante do que a sua timidez. Sim. Então aí então, se isso mudou com você falando sobre direitos animais, né? Então isso certamente contribuiu. Né? O kart, o próprio teatro, ele é muito importante para a formação do ativista. Desenvolver, desinibir, gesticular melhor, argumentar melhor. Então, é uma coisa que você leva para a vida, né? E se você já tem uma experiência, você consegue desenvolver muito mais fácil, né? E ensinar outras pessoas e enfim, aprender junto. Então tem esse papel também. Talvez seja legal vocês falarem dessas ações assim mais, vamos dizer assim, chamativas, provocativas com relação a ações na porta do McDonald's, essa da bandeja da carne, que parece que foi num congresso sobre carne, né? Como é que vocês lidam com essa questão e principalmente a questão da segurança, como é que vocês trabalham, organizam essas atividades, assim, e acham importante isso? As intervenções que não fazem parte vamos dizer assim, do cotidiano, né, dessas ações que são regulares, o teatro ou o Vedas Kart, o grupo de estudo, as oficinas, elas não têm uma periodicidade, né? Seja a bandeja, seja as intervenções que aparecem de campanha são daquele momento, né? É o caso das ações que a gente fez em relação ao PL 6602 de dissecção, em relação ao Código Florestal e Belo Monte, ou alguma oportunidade que aparece fora de qualquer campanha, né? E que a gente vê que a intervenção pode ser útil ali para trazer mais atenção da mídia àquele assunto, mas sempre avaliando bem a relevância disso, né? Então, essa semana um voluntário trouxe, está tendo essa situação de animais sendo expostos num buffet infantil, vamos fazer um protesto? Não cabe, assim, porque é um buffet infantil, as pessoas não frequentam lá todo final de semana. Aqui, se você conversar com aquele público, esse público não vai voltar lá até o próximo aniversário, se é que vai ser lá de novo, né? E a mídia não vai estar interessada nisso. Se você fizer um protesto, né, que tenha menos pessoas, né, uma peça de teatro que está usando animais em cena, isso interessa para a mídia. Isso
vai causar um impacto porque os responsáveis pelo teatro, o curador da exposição, eles vão pensar, opa, próxima vez, né, que tiver animal em cena, vamos pensar 2 vezes se a gente quer colocar essa peça ou não, porque acaba gerando mídia negativa, essa bagunça aqui na frente. Então elas são variáveis, mas sempre pensando qual que é a relevância, né, a efetividade, a relevância e o quanto eficiente aquela intervenção pode ser. Em relação à segurança, é uma coisa que quanto mais detalhes você pensar antes, né, mais você está cuidando da segurança, mas nunca é uma certeza também. Especialmente nas intervenções, porque na intervenção você está, em geral, a intervenção que eu digo diferente do protesto, né? Na intervenção você está se colocando numa posição de estar perturbando a ordem ali. As pessoas entraram naquele espaço, seja quem estava no palco, enfim, quem estava à frente daquilo, quanto os espectadores, esperando o que ia acontecer na próxima hora. Eu vou estar sentado com o ar-condicionado, a peça vai começar, terminar, e daqui eu vou depois tomar um café, né? Ela sabe direitinho o que vai acontecer ali. Então, quando você interrompe esse planejamento, né, você pode ter reações diferentes. Muitas vezes dos seguranças, inclusive, que não foram preparados para isso, eles foram preparados para furto, incêndio, alguém que entrou sem ingresso, eles não foram preparados por uma intervenção, né? Então, por mais que você saiba, o segurança homem não pode agarrar e arrastar a ativista mulher. Mas talvez ele não saiba disso, porque ele não foi treinado, foi treinado numa situação que ele lidou, ele viu isso 5 anos atrás, né? Então, então a gente vai pensar assim, ó, a gente se coloca o oposto. Se a segurança mulher estiver aqui, todas as ativistas mulheres vêm para cá, porque assim vai demorar mais tempo para eles virem. Tipo, não dá para você contar com isso, porque você não pode contar que ele foi bem treinado. Então, desde esse detalhe da reação dele até se ele vai reagir com mais violência ou não, porque na cabeça dele ele pode estar vendo a intervenção de uma maneira como algo violento e ele vai reagir com a violência à altura do que ele viu. Mas nunca teve nenhum incidente maior, assim, né? Também em relação a umas torcidas de braço, tipo, às vezes uma preocupação do que vai acontecer. Teve uma intervenção do Belo Monte, que era uma palestra do engenheiro-chefe do Belo Monte, e aí todos os ativistas, a ideia era a gente não deixar ele falar durante o momento algum, era no congresso, então não dava para ele estender a palestra, a gente comia esse tempo da palestra dele, ia dar o horário do outro palestrante. Então fomos em 8 e a cada vez que um ia embora, dava uns 2 minutinhos, o próximo levantava e começava a falar, fugir do segurança até ser expulso. Aí aparece outro, aí fica aquela tensão, né? Não sabe de onde vai vir. E eu xingando os ativistas lá, o cara que estava primeiro começou a xingar, comecei a xingar junto, esses bandeireiros, não sei o quê. Aí de repente você levanta e o cara fala, porra, aí ele começa a descrever de todo mundo, né? É engraçado. O que esses caras estão fazendo aqui? Mas enfim, todos os que estavam intervindo, eu fui um dos últimos, o penúltimo. Todos que estavam intervindo, eles eram levados pela porta que seria de cima, assim, a porta principal, que dava numa praça de alimentação do congresso. Era na Expo Imigrantes, um espaço grande. E aí, eu falei, eu vou correr pra frente, né? Na hora que vierem me pegar, enquanto eu estou gritando e falando, eu vou pra frente, pro palco, porque assim vai demorar mais tempo pra eles me levarem, vão ter que usar mais força, enfim. Só que aí tinha uma porta, tipo, dos fundos, que na verdade era na frente ali no palco. E na hora que começaram a me levar pra lá, eu não sabia onde ia dar aquilo. E na hora que eles abriram, eu vi a rua. Porque na praça de alimentação era mais seguro, assim, tirava na praça de alimentação e tem um monte de testemunhas ali. Né? E essa porta dos fundos, que era uma porta de serviço, assim, você não sabia onde ia dar, né? Então, e outra, eu ia estar lá, fora, distante das pessoas, dos outros ativistas que já foram recebidos, como é que eu ia entrar no evento de novo. Então na hora tudo passou, quando eu vi a porta, isso passou pela cabeça. Mas aí de boa, assim, daí colocou pra fora e deixou, né? Só deu o empurrão necessário, assim, e fica aí. Então tem esse imprevisto. Aí o próximo também saiu por essa porta, já eram 2, né? A gente conseguiu reencontrar o grupo. Mas várias coisas, na intervenção você está sempre improvisando, porque você pensa tudo isso, então é por ali que sai, então é pra cá que eu vou, e no fim pior, me tiraram mais rápido porque eu estava mais perto da outra porta, que eu não havia notado. Então quem for, assim, tem que estar muito tranquilo numa intervenção, tem que estar bem centrado. Tipo, a ansiedade é a pior coisa que pode acontecer. E por mais que tenha antes de qualquer ação, né, que você vai fazer assim,
que não tem um final esperado, pode ter um nervosismo, uma ansiedade antes, mas na hora que você começa, muda. Ou tem que mudar, né? Se não mudou, aí você aborta também. Mas não é só porque você está nervoso antes, quer dizer que você não tem o que fazer. Porque aí na hora que você começa a ação, você entra numa outra onda, assim, que você está totalmente focado. É importante estar, porque tem que estar sempre improvisando, né? Eu pensando analisando para poder ter a reação certa. A ação da bandeja é uma ação delicada porque ela trabalha com nudismo. Ela começou já, né, assim, então a etiqueta ela cobre você tem uma imagem aí, ó, você vai mostrar. A etiqueta ela cobre a área da cintura e da coxa, né, da pessoa. Mas tanto os homens quanto as mulheres estão sem blusa também. Não mostra nenhuma parte íntima, mas quem vê nota que a pessoa não vê nenhuma peça de roupa. Porque essa é a ideia, a pessoa é um pedaço de carne ali. E a gente sempre procura colocar homens e mulheres também dentro da bandeja. Não deixar de colocar os homens para não parecer que é esse o apelo, né, do feminino para a ação. Mas é uma intervenção que a gente faz muito, muito raramente. Então tem algumas ocasiões onde ela é bem útil. Teve era uma virada gastronômica, né, que fizeram em São Paulo, tipo 2 dias de comida na rua e tal. E a gente conseguiu ficar bem na frente do lugar que estava assando acho que eram 7 porcos inteiros, porcos, né? Aqueles grandes, inteiros com cabeça, tudo e tal. E a gente achou que esse contraste seria bom, melhor que o vídeo, que o banner. Aí levou o vídeo e o banner também, mas a bandeja chamaria mais atenção. E aí, de fato, chamou a atenção de sair. Com certeza. Saiu na Folha, né? Saiu em mídias grandes, assim. Apesar do cara ter criado disse que a gente estava gritando, porcos são vocês. Tipo, imagina. Primeiro que a gente não estava gritando nada, e porcos são vocês, seria uma frase extremamente especista, né? A gente está xingando, o cara está dando porco de porco, como se fosse um xingamento. E assim saiu, mas o fato poderia ser melhor, mas é que ele notou e achou que era... Ele criou uma história ali, né? Talvez para... Sei lá, na ilusão dele isso seria mais impactante se a gente tivesse feito isso, né? E ele reportou assim. Mas é uma ação que sempre chama muita atenção do público também, quando faz a bandeja. As pessoas param, né, ficam bem curiosas. Mas é uma ação delicada para montar, para desmontar, para não expor o corpo do ativista, né, confortável estar lá dentro. Eu estreiei a primeira bandeja, tipo, não caía. Sempre adiava, né, começava a pensar, não, melhor não. Tinha sempre um receio assim, aí foi em 2006, logo no começo em novembro. Mas a gente estava com ela pronta desde setembro e não saiu. E... O que eu estava falando? Sim, porque você soa muito dentro, por causa do plástico, né? O corpo fica confortável, imóvel, e calor, e começa a faltar oxigênio. Então. Mas enfim, qualquer que seja a intervenção das que a gente já fez, é pensar bem antes, pensar todas as possibilidades. Pode ser que aconteça uma que você não pensou, mas pelo menos algumas você já anteviu para poder reagir da maneira correta, quando se eventualmente, né, aquela situação que você tentou antever acontecer. Mas que dia infeliz vocês estão fazendo? Todo ano ou não? Acho que ano passado a gente não fez, né? A gente começou em 2007, foi a mais criativa, assim, que foi com umas bexigas. A gente amarrou, foi o 1º de agosto, né, que o Vedas já existia. A gente amarrou umas bexigas num cartaz, feito de papel bem fininho, com arame em cima, foi todo dobrado, a gente entrou no shopping com as bexigas de segurança. Não, uma festa surpresa pra gente. Sorrindo, né? Tipo, sorrindo. Pode entrar sério, pode entrar sorrindo, que a gente estava com uma festa e tal. E aí, na hora que chega, você monta e a gente treinou bastante antes. Na época a gente saiu do restaurante e entre os ativistas estavam o caixa do restaurante, o gerente do restaurante. O restaurante foi abandonado e depois de 1 hora tinha um evento no restaurante, né? Mas sempre era meio palco, assim, se der uma coisa errada, ferrou, vai ter 100 pessoas na porta para o evento e não vai ter ninguém para abrir o restaurante, que vai o caixa, o proprietário, o gerente, todo mundo vai para a delegacia. Então a gente saiu de lá, a gente teve esse espaço do restaurante para treinar, para ver se o negócio subia, pegar de novo, né? Testar de diferentes maneiras, encher as bexigas, então ter um espaço físico para treinar tudo isso antes é importante. E aí a reação dos seguranças, aí na hora que as bexigas começam a subir, a gente soltou em 2 pontos sincronizados,
Aí o segurança não sabia o que fazer, eles ficavam no rádio conversando com outros, eles não foram treinados para tirar bicho. Eu faço quando escutar bicho liga na praça de alimentação do shopping. Foi aqui no Shopping Santa Cruz. Aí ele chegou pra mim e falou, vocês vão ter que tirar isso de novo, vídeo dá pra ver, né? Vocês vão ter que tirar de lá. Aí eu falei, a gente veio aqui pra colocar, a gente não veio pra tirar. Aí eu já tava perdido, a gente ficou mais perdido ainda. E ficou lá um tempão, aí pensaram, até que, né, pensaram em pegar aqueles ferros de abaixar as portas de metal assim, e conseguiu laçar eles. Lá no Shopping Jaraguara, é porque é alto pra caramba o teto lá. Lá em Araraquara, já tá pensando. Então, quanto mais alto, melhor. É mais difícil de pegar. Essa foi a primeira intervenção, aí depois ela se tornou mais uma intervenção na porta do McDonald's mesmo. Em 2008 já foi, e a gente fez, acho que todo ano, exceto ano passado, se eu não me engano. Teve anos que a gente não fez em São Paulo, porque sempre coincidiu um congresso que tem na Bahia, ou acho que em Recife também foi. De parte do grupo tá lá, a gente acabou fazendo nessas outras cidades. Aliás, um deles a gente fez com o apoio do Exército Brasileiro, que o congresso era numa universidade federal. Aí o organizador do congresso conseguiu um ônibus para levar os ativistas para fazer o congresso. Era um ônibus do Exército, com um soldado pilotando, do Exército Brasileiro. Criança na porta do McDonald's. Criança na porta do McDonald's com os banners e o megafone para fazer o protesto. E depois vem um ônibus buscar de novo. Interessante. Mas você fica quanto tempo? Assim, até a segurança tirar você, mais ou menos isso? Não, o McDonald's não tem que tirar, a gente tá na rua. Ah, na rua. Sim, quando você tá na rua. Eles chamam a polícia. Eles chamam a polícia. Mas a gente tá no nosso direito A gente tá na rua ali, tá manifestando. Mas quando é shopping, não é bem assim. Não, mas está dentro de uma propriedade particular. Né? Uhum. Então, esse sim, o segurança. Sim. Acabaram me expulsando, que daí, depois tiraram, a gente foi embora. A gente tinha estudado umas rotas assim pela escala de emergência, precisasse, né, dispersar, mas não foi necessário, a gente saiu de boa. Já o pessoal que fez conversas em Recife já teve uma agressividade assim, da segurança enquanto expulsavam eles, porque eles realmente foram carregados, né, ou foram sendo conduzidos, na verdade, e foram batendo boca e tal. E o pessoal foi se exaltando. Mas os de rua é tranquilo, eles já esperam a gente, né? Sabe? A gente pega os 3 McDonald's ali da área da Paulista. Aí eles filmam a gente achando que vai intimidar, a gente pousa pra foto. Assim. Tipo, fui pra lá e não quero comer o que mostra de Já vem aquele povo. A gente sempre deixa claro que o protesto não é contra a doação, né? É só meio que sobre a mentira. Né? A gente dá o site da GRAAC, que aqui em São Paulo é alguém que se beneficia, né? Dá o telefone da GRAAC, se vocês querem doar, né? Você pode doar diretamente, você não precisa comprar um hambúrguer para que eles doem uma parte. Na verdade, só doa se você comprar o combo, se você comprar só o Big Mac não. Tem que ser o Big Mac com não sei o que, tipo o número 1 lá, então, para doar. Então a gente tem que esclarecer tudo isso e chamar as pessoas para doarem diretamente, se elas querem doar, né? Então, até para evitar essa acusação de que a gente estava atrapalhando uma coisa boa, né? Boa. Mas aqui não tem nenhum problema de agressividade. Eu nunca lembro se foi da Bahia, se foi de Recife, acho que esse foi de Recife, que teve mais uns empurrões do gerente, começou uma disputa de som, porque eles tinham um som ao vivo, então ligava o som mais alto do que o nosso, a gente tentava chegar perto, o gerente empurrava, mas nada que impeça de fazer. E com relação ao processo, você tem receio, alguma coisa? Teve até umas ativistas com relação, acho que você já, o Habib's, né? Ou com qualquer outra... Tem que estudar antes do que você está fazendo, né? Já teve protesto que a gente não fez pensando nas consequências legais que não valeria a pena, que a gente poderia atingir aquela empresa de outra forma, porque a forma que a gente estava vendo de protesto poderia gerar problema. Teve um, por exemplo, que era num shopping, era uma loja que estava dentro de um shopping, e aí a avaliação na hora foi que o shopping poderia alegar perda, lucro cessante, né? Algo assim, perda por perda de venda, por eles serem mais organizados, por ser um shopping, não ser só a loja, e por aí vai. Enfim, então já teve situações que a gente avaliou que era melhor não fazer o protesto, procurar outra via de atingir, de fazer uma campanha contra aquela empresa. Essa avaliação sempre acontece, né? Do que a gente vai falar, né? Uma coisa é você ir na porta do teatro chamar o cara de assassino,
porque você está acusando ele de um crime. E você só falar sobre o problema que está acontecendo ali, sem acusar ele de nada. Se a pessoa quiser achar que ele é assassino, quem ouviu, né, você descrevendo o que está acontecendo ali, aí fica para a cabeça de cada um. Mas você acusar a pessoa de estar cometendo um assassinato é calúnia. Então, todos esses cuidados no que você vai falar, no que você vai expor, tem que ser pensado. Acho que nosso tempo esgotou. Beleza. Deixa eu zerar aqui. Agora a gente vai para a atividade, Bruno? Sim. Todos sabem onde é lá, né?